Olá, pessoal da academia. Hoje eu quero falar sobre tempo com vocês. Produtividade e tempo. Ontem era quase meia-noite, chegou no meu WhatsApp uma mensagem de um gestor comercial aí de uma grande multinacional. Não vem ao caso o nome, né? Mas E hoje, 6h45 da manhã, 5h45, tinha outra mensagem de WhatsApp de um outro gestor. São os caras que coordenam equipes grandes, têm grandes responsabilidades e que têm equipes no Brasil todo, aquela coisa toda, grandes organizações, tal. Tem um nível de cobrança altíssimo e não tem tempo, né? Quando a gente vai para falar sobre, que é uma das conversas que a gente acaba tendo, preparar as equipes para terem um desempenho melhor, o gestor normalmente não consegue falar sobre isso, porque ele está sem tempo, está correndo. Correria. Correria é uma palavra muito bacana. Aí eu volto no tempo e lembro lá de um vendedor que trabalhava comigo, que toda vez que eu cruzava com ele, eu perguntava como é que está? E ele dizia, nossa, uma correria enorme, correria, correria. E ele usava essa palavra sempre, sempre que a gente se cruzava nos corredores, né? Tinha aquela interação ali, como é que tu tá? A gente não trabalhava direto o tempo todo, mas ele estava dentro da minha equipe, né? Ele dizia que estava correndo, né? Duas impressões: ou ele não queria parecer que era um cara desocupado, e aí estar correndo significava que ele estava ativo, produtivo e tal, né? Mas aí eu comecei a dar uma olhada nos resultados e achei que a correria não era condizente com os números. E então, nas próximas vezes que a gente se encontrou, quando ele me dizia que estava correndo, eu perguntava: está correndo na direção certa? E a gente está falando isso há bastante tempo, antes da pandemia e tal. Já estamos falando mais de 10 anos, talvez mais. O que faz com que a área comercial das empresas, historicamente e por cultura, por filosofia, considere que correria é uma coisa boa, né? Porque me parece, né? Eu nunca fui muito fã dessa coisa, e eu sempre faço analogias com o futebol, né? Quando tu vê um jogo da Série C, ou um time de vários aí da minha cidade, se eu for assistir e tal, né? Tu vê um nível de correria intenso. É meio que um esforço pessoal, cada um por si, e Deus por todos, não tem um técnico e tal. À medida que tu vai melhorando em termos técnicos, e aí tu vai para a Série A, e tal, tu vê que os times são mais organizados, eles correm, mas eles correm compactados, cada um tem a sua posição, cada um tem o seu papel, e demonstra que a correria, o esforço, não é sinal de produtividade. O sinal de produtividade é uma boa técnica, né? Voltando para vendas, eu achei, sinceramente, que passada a pandemia e todo o aprendizado que tivemos com relação à tecnologia, ao uso das ferramentas adequadas, né, as conversas virtuais, como a gente está tendo aqui, tudo isso faria com que a produtividade em vendas se elevasse e nós não retomássemos a um patamar anterior, né? Aquela coisa do estar sempre viajando, sempre em aeroporto, sempre para lá e para cá. Isso sempre foi muito o jeito de vendas, de uma forma assim tranquila. Todo mundo acha que esse é o normal, né? À medida que a gente põe tecnologia, põe novos elementos, deveria ter um aumento de produtividade. Eu vou esclarecer o que seria um aumento de produtividade. Vamos lá para dentro de uma fábrica, né? À medida em que tu traz um novo equipamento, ao invés de tu fazer 2.000 peças com um novo equipamento, tu tira o outro, coloca esse e tu faz 3.000 peças. Tu aumentou a produtividade. Uma outra forma de aumentar a produtividade, se não for com o equipamento, é melhorar os processos, os métodos, para fazer que com aquela mesma máquina velha, né, tu saia de 2.000 para 3.000, melhorando a forma de fazer as coisas, né? Reduzindo desperdícios. Os japoneses fizeram isso, eu até tenho um vídeo que eu falo um pouco atrás sobre isso, que é a questão
né, do Lean Manufacturing, né, daquela coisa do desperdício e tal, e da melhoria contínua. Então, quando a gente volta para vendas, parece que essa mentalidade de correria ela está associada a ter sucesso. E eu vejo aí alguns caras que são palestrantes em vendas, que os caras fazem aquela coisa de vamos lá, vamos com força todo mundo, né? Aquele ânimo em direção a um maior, vamos dizer, a uma maior atividade. Parece que ter mais atividade é sinônimo de mais produtividade. É isso que eu estou tentando dizer, que não existe essa correlação direta, né? Mas aí eu pego um cara aí que eu conheço e ele diz, não, mas peraí um pouquinho, se tu fizer 100 ligações por dia para clientes e tal, né? A tua probabilidade matemática de tu conseguir mais sucesso do que tu faz 50 é quase que óbvia. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos comparar os números do final do mês e vamos ver quantos fechamentos tu faz a partir de 100 ligações por dia, né? Bom, agora vamos mudar a técnica, vamos melhorar o, a aproximação e o diálogo entre o vendedor e o cliente, vamos fazer que a gente tire o foco da quantidade e coloque o foco na qualidade da relação. E aí, tu, em vez de ficar ligando sem parar, e vocês sabem o quanto é chato ficar recebendo ligação no telefone de gente que a gente nunca viu na vida e que não quer comprar, mas os caras têm essa mentalidade, né, que tem que ligar. E aí, quando tu traz para uma mentalidade de vamos em direção à produtividade, não ao volume, é incrível, mas os fechamentos aumentam numa proporção até maior, né? E aí fica essa coisa, isso estou dizendo de coisas aí que a gente fez recentemente, né? Vamos vir para a vida do representante. Eu queria saber de vocês, né? Talvez muitos aí estão no celular, andando e tal, mas escreve aí se tu está focado em correria ou em produtividade. Até porque eu não tenho vivido nos últimos tempos diretamente com representantes viajando e tal, em função de pandemia, essas coisas, né? Estou um pouco fora. Eu queria saber se a produtividade aumentou depois da pandemia, ou se voltou aquela vida louca de ter que passar a semana inteira viajando e para vender a mesma coisa, né? Veja que existem algumas profissões de vendas que exigem uma semana toda completa na rua e tal. Existem algumas outras que não. Tem aquela coisa de que tipo de produto que tu vende, né? Mas eu queria que essa discussão ou essa reflexão sobre a produtividade, que é tu fazer mais com o mesmo que tu tem, ou tu fazer mais com menos, né? Nós não somos um país de altíssima produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro, de uma forma geral, né? Ela está estacionada já há décadas por uma série de razões. Não tem a ver só com o trabalhador em si, né? Que aí a gente estaria atribuindo que o trabalhador é que não consegue ser mais produtivo. É o sistema que não nos ajuda, assim, do contexto do país como um todo, né? Que a gente tinha, por exemplo, uma indústria brasileira que representava 25% do PIB, hoje menos de 10%, né? E a gente não consegue ser mais produtivo, não consegue competir com a indústria internacional. E aí vai, o varejo sofre de carências e tal, né? Então, a gente tem, em média, um nível de produtividade muito abaixo dos países desenvolvidos por uma série de razões. Não é o tema aqui. A pergunta é, em vendas, você como representante comercial, você conseguiu, pós-pandemia, ser mais produtivo? O que é ser mais produtivo? É vender mais gastando menos. Ou usando o teu tempo para outras coisas que não seja só estar correndo de um lado para o outro, feito louco, para tirar pedido, né? Isso é produtividade, né? Mundo ideal, o top. Eu vou ficar 30 dias em casa, vou bater minha meta e vou ter o menor custo possível negociando por WhatsApp e por telefone ou por fazendo ligações no Google Meet, né? Claro que é utópico, né? Tem que visitar o cliente, tem que monitorar a concorrência,
tem que ajudar a resolver os problemas e tal, né? Mas o nível de produtividade seria esse, a maior venda possível com o menor custo. Não existe, né? Qual é a régua ideal que você encontrou na tua atividade pós-pandemia, usando o WhatsApp, os clientes sendo menos receptivos a receber os vendedores e querendo as coisas sendo resolvidas de uma forma mais rápida e tal. O mundo está mudando, né? Está chegando uma nova geração de compradores, está chegando uma nova geração de vendedores, tem ferramentas para ajudar esse processo de interação, né? O nível de produtividade tem que subir. Essa é a pergunta do dia, né? Qual é a tua produtividade pós-pandemia? Melhorou? Está igual? Ou tu continua com a correria de sempre e te sente feliz porque tu te sente que tu está sendo produtivo, ou que tu está em movimento, ou que tu não pode estar parado. Tem cara que não pode estar parado. Não posso estar parado, tem que estar se movimentando. Bom, mas tu fez 6 visitas, o que é que vendeu com essas 6 visitas, ou simplesmente fez as visitas porque precisava fazer, ou queria fazer, ou deveria fazer, ou achava que deveria fazer, né? Tudo isso precisa ser pensado para ter essa relação, né, entre o custo e o resultado. Era isso, pessoal, mais uma reflexão aí e a gente encerra. Boas vendas, aguardo os comentários de vocês. Um abraço para todos.